conteúdo que é o que interessa. É o que interessa. Então prestem atenção no que eu vou falar agora. Prestem muita atenção que é muito importante para vocês. Primeiro, eu vou dar algumas dicas. Algumas vocês já sabem. E outras, vocês vão ver como que funciona, por exemplo, o mundo do APH. Primeiro, conhecimento ninguém tira de você. É a única coisa que ninguém tira de você. A gente brinca que ninguém tira de você o conhecimento. É você mesmo que esquece. E é verdade. É a única coisa, ou uma das únicas coisas que ninguém tira de você realmente. Então o conhecimento adquirido hoje aqui pode fazer diferença amanhã. Igual palestras que eu já dei para gestantes, de desengasgo, manobra de tapotagem, no outro dia foi utilizada. E sabe o que é legal? Você salvar uma vida e ver ela andando por aí depois, ou ver ela crescendo. É isso que faz a diferença. E mesmo quando você não consegue, porque a gente não consegue salvar 100% das pessoas que a gente atende, se você sair com a cabeça erguida, sabendo que você fez o melhor, tá perfeito. E para você fazer o melhor, cara, tem que estudar, tem que estar com a gente. Então conhecimento, ninguém tira de você. E eu não digo só com a gente, tá? Você vai ver que eu vou falar de outros instrutores. Coisa que os instrutores por aí não fazem. Tem instrutor por aí que não fala o nome de outro de jeito nenhum. Ele quer, por exemplo, a fama só para ele. Pessoal, abra uma visão para o que eu vou falar aqui hoje, principalmente porque eu vou falar amanhã e na quinta-feira. Os assuntos que eu vou falar, as coisas mudam e estão mudando. Eu não estou aqui falando o que eu acho, eu estou aqui falando baseado em evidências, em estudos, em guidelines. Depois vocês podem me cobrar, eu mando no grupo do Whats, entrem depois no grupo do Whats, que a gente vai colocar o link ali na bio, se você não tiver. Eu coloco todo esse material e toda a referência para você, tá? Para você poder depois debater com os outros e saber da onde você está tirando. A APH, pessoal, é muito mais que colocar um colar, do que colocar prancha, do que fazer rolamento. A APH é muito mais que isso. Aquilo ali que a gente faz no trauma é só a pontinha do iceberg, é só o comecinho. Se você sabe aquilo ali, você sabe o básico. O básico tem que ser sempre bem feito. E é muito bom que você saiba isso, porque se você não souber isso, gente, a gente vê cada situação por aí, colar invertido, pessoas mal posicionadas na maca. Vou falar sobre isso. Brigas de egos desnecessários. Quantas vezes vocês viram instrutores brigar? Quantas vezes vocês viram colegas de trabalho brigar? Porque eu sou melhor que o outro, porque eu sou melhor, porque eu não sei o que, eu sei mais. Tem briga no serviço de vocês? Sempre tem. Pra quê? Não precisa. Principalmente quando a gente fala sobre APH, sobre salvar vidas. Tem pessoas que eu recomendo vocês seguirem. Eu podia nem falar o nome deles, por quê? Porque eles também vendem cursos, eles também, cara, sabem demais. Dr. Leonardo Clement, do IBRAP, do Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar. Ei, fantástico. Outra pessoa, às vezes eu vou falar aqui e vou esquecer. Miller Brandão, René Cleide Souza, do Emergência 1. Miller Brandão é sensacional. Tem um outro Instagram aí do First Responder, que é o Michael Xeredo, e o cara é sensacional. Wesley Pinto, que começou com esse negócio no Brasil ali até de PCR traumática, fui descobrir vendo lives, que ele que abriu o olhar sobre indução de consciência da RCP, vai ser o último vídeo que eu vou mostrar para vocês hoje, e vocês vão se escandalizar. Eu tenho certeza que vocês vão olhar, se vocês não viram o vídeo, vocês vão olhar e falar assim, cara, meu Deus, cara, esse povo não sabe o que está fazendo. Ele que abriu os nossos olhos para aquela situação. E restrição de movimento de coluna também foi ele, tá? Então vamos lá. Eu sou o Ivo Ramos, eu não sei tudo, galera, eu não sei tudo. Às vezes a gente entra em debate ali no grupo, tem gente que faz mudar meu pensamento, tá bom? Então eu não sei tudo. Depois, se vocês quiserem vir no meu privado, vocês vão entrar no WhatsApp, vão ver o meu número lá. Pode me perguntar no meu privado, eu sempre respondo. Não tenho problema nenhum com isso, tá bom? Então tem dúvida aí, eu tô com dúvida em tal coisa. Estamos em discussão aqui em tal coisa. Se eu souber responder, eu vou te responder e te mandar a referência. Vamos lá. Pessoal, na saúde e no amor, nada é nunca e nada é sempre. Ou nada é sempre e nada é nunca. Sabe aquele amor que você jurava que era um amor eterno? Não durou, que era para sempre? Acontece. No APH é a mesma coisa, na saúde é a mesma coisa, as coisas mudam. Então estejam preparados para as mudanças. E emergência, ela não é uma receita de bolo. Eu posso pegar 10, 100 motoqueiros politraumatizados, que bateu mais ou menos na mesma velocidade, mais ou menos no mesmo ângulo. Cada um, às vezes, vai ter a sua peculiaridade. Uma porque o corpo humano de cada um é diferente. Um é mais baixinho, outro é mais alto. Um é mais gordinho, um é mais magrinho. Um, às vezes, tem problema ósseo, que qualquer batidinha pode quebrar. Então, cada paciente é diferente, as coisas mudam o tempo todo. Só que a gente tem um protocolo, muitas vezes, para ser seguido. A gente tem um caminho a ser seguido. Então, eu preciso seguir. Mas também não é fielmente, tá?
cada atendimento é diferente, acabei de falar sobre isso. O PHTLS, que é o livro que a gente mais usa, a referência que a gente mais usa no trauma, ele diz o seguinte, que protocolo não é a resposta final. Ou seja, é você que é socorrista que vai dizer muitas vezes como que vai atender. Mas calma, não é porque ele diz isso, o PHTLS, que você pode fazer de qualquer jeito. Não. Tem um protocolo, como eu disse, a ser seguido. Ah, mas o protocolo não é a resposta final, mas ele te dá a base. É a mesma coisa que você for fazer o bolo. Quando você faz bolo, você coloca lá farinha de trigo, você coloca ovos, você coloca leite muitas vezes, e você deixa o fermento por último, não é assim? É mais ou menos assim, o protocolo é mais ou menos para você seguir. Não importa se eu vou colocar a farinha antes do ovo, ou o ovo antes da farinha. Eu só não posso botar o fermento já de início, não é assim? Vocês que fazem bolo, mulheres e homens também, que eu tô falando que eu sei fazer bolo. Não é assim que funciona? Se você faz só daquele do pacotinho, daí você não vai saber o que eu tô falando. Mas é assim, pessoal. Protocolo não é a resposta final, mas tem que ser seguido, tá? Outra coisa, aluno, presta atenção nisso. Vocês prestem atenção nisso. Vão atrás de referências. Não vão atrás do que o Ivo tá falando. Não vão atrás do que o professor que ensinou vocês lá tá falando. Por quê? Muitas vezes ele está tentando ganhar numa discussão ali com outra pessoa no grito, ele não tem referência. Então pergunta, viu que é uma coisa estranha? Pergunta, tá, Ivo, mas de onde você está tirando isso? Da onde que você está falando, por exemplo, que eu não checo o pulso mais no suporte básico de vida? Sabia disso? Vou falar sobre isso. Da onde que você está tirando isso? Então quando é uma coisa muito maluca, que eu nunca vi, ou que mudou, cara, mas da onde que tirou? Da onde você tirou? Então pergunta em referência, tá? Pergunta em referência, o professor também erra. É muito comum ele replicar o erro. Aprender errado, e claro, se eu vou num local para aprender e a pessoa me ensina errado e eu nem sabia, eu aprendi errado com ele. E aí quando eu for ensinar outra pessoa, eu vou ensinar errado. Então é comum isso acontecer, tá? Outra coisa muito importante para vocês que já trabalham. Todo mundo fala isso aqui, ó. Tem que deixar o problema fora do plantão. Não é assim. Muitas vezes a gente não consegue. Principalmente você que tem filho e deixa o filho doente em casa. Como que você vai passar 12 horas sem pensar no teu filho? Sem pensar em como é que ele está? Você não pode deixar os problemas afetarem o seu serviço. Mas você não tem como deixar fora do plantão. Gente, eu já perdi um filho. Já perdi um filho com 10 meses, engasgado, não era da área. E isso que aconteceu comigo, que foi uma dor muito grande, muito mais para minha esposa, ele não pode deixar, quando eu for atender uma criança, por exemplo, que eu já atendi várias crianças, várias paradas cardiorrespiratórias em criança, eu não posso deixar isso que aconteceu comigo me afetar o meu serviço. Na hora eu fui técnico, a gente fez o melhor possível. Eu já fiz parto, e a mesma criança que eu fiz parto, 4 meses depois eu fui atender ela em parada cardiorrespiratória. Que o pai, ele era um pouco maiorzinho, dormiu sobre o nenê. Então, gente, quem trabalha na área tem sempre uma história, um monte de história maluca, mas isso não pode deixar interferir no meu serviço, mas não tem como eu deixar fora, tá? Se alguém falar isso pra vocês, esqueçam. Não tem como muitas vezes eu deixar fora. Se eu estiver atrapalhando a TV, pessoal, me avisem. Eu vou tentar ir um pouquinho pro lado, me avisem, tá? Pessoal, vamos começar então, vamos lá. Suporte básico e avançado. O que vocês entendem sobre suporte básico e avançado? O básico são procedimentos básicos. E ele é fundamental para que a pessoa fique viva até chegar ao suporte avançado. O suporte avançado já é um conjunto de protocolos e habilidades que eles vêm depois do suporte básico. Eles têm algo a mais, por exemplo. Para você que é leigo que está com a gente, para você que não entende nada, eu vou falar para você também. Então o suporte básico é tudo aquilo que você faz basicamente para manter o paciente vivo. E o avançado aí eu tenho uma série de medidas, que aí é outro profissional que faz, não é o do suporte básico, geralmente é médico, enfermeiro, que ele vai estender essa continuação que você deixou a pessoa viva, tá? Mas, se o básico não for bem feito, não vai adiantar nada. O médico vai chegar na cena só para testar o óbito. Ou você vai levar no hospital só para o médico atestar o óbito. Então o básico tem que ser bem feito. E na RCP, se você não fizer o básico bem feito, vai ter família chorando. No outro dia ou daqui a algumas horas, vai ter um enterro. E aí? Muitas vezes porque você deixou de fazer o básico, que é básico. Pessoal, um exemplo do básico. Parada cardiorrespiratória no adulto. O que o básico faz? Compressão. Comprimir o tórax. Compressão. Ventilação. Se eu não conseguir ventilar, não tem problema. Compressão. Mas o básico faz isso. Compressão, ventilação e uso DEA. Coloca uma cânula de Guedel? Sim, isso é o básico. Ivo, mas eu trabalho
numa unidade básica e eu posso pegar acesso, eu posso usar adrenalina se o médico por telefone me mandar. Pessoal, isso é o básico. Acesso venoso, medicação não é básico, já parte do intermediário para o avançado. Então se você pode fazer isso, a tua unidade é básica, mas já parte do básico para o avançado, tá? O básico é isso aqui. E o que o avançado faz? Muitas vezes uma via aérea definitiva, usa em vez de um DEA, um desfibrilador ou um cardioversor. Ele entra com medicação, com acesso venoso, aí sim eu estou falando do avançado. Então o que eu preciso fazer bem feito? O básico. O básico é compressão e ventilação. Vocês conseguem fazer isso, pessoal, bem feito? Perfeito, perfeito. Então hoje eu vou falar algumas coisinhas sobre isso, tá? Vamos lá. Primeiro, segurança do local. Toda vez a gente fala disso. Toda vez o curso que você fez foi falado disso. E o que acontece? Profissionais morrem. 2 meses atrás teve uma menina, uma técnica de enfermagem, que deixou sua família. Eu não lembro se ela tinha filho, marido, mas eu acho que ela tinha filha. Ela foi atender um paciente psiquiátrico que queria se matar na beira de um penhasco, pelo que eu li a matéria, e num momento ali de descuido ela foi tentar agarrar ele, caíram os dois. Ele sobreviveu e ela morreu. A gente fala sobre segurança do local, a gente fala, mas também tem que falar da parte emocional. Eu sei que o intuito dela era agarrar aquele rapaz ou aquele moço e trazer ele, ela ia virar herói, ela ia ser uma heroína. Queria manter ele vivo, mas não cuidou um pouquinho às vezes da segurança de cena. É triste, é uma pessoa que se foi, é um profissional de saúde. Quantas vidas ela deixou de salvar? Quantas pessoas ela já salvou e quantas ela deixou de salvar agora? Então cuide com segurança de cena, não é só na rua, no trânsito. Às vezes algo que possa explodir, olha esse carro aqui, 2 pessoas lá embaixo. Eu sou uma pessoa que não sei nadar, parece que dá pé. No intuito, muitas vezes, a gente vai ajudar. E ali, pessoal, a gente tem um casal. Ou seja, o ser humano, ele também é um problema no local. O ser humano também é um problema. É um dos maiores problemas da segurança de cena, é um ser humano. Principalmente se tiver em surto. Animais também. Vocês entram na casa atender as pessoas, animais. Um galo pode ser um problema. Cachorro, todo socorrista já levou uma mordidinha. E é sempre assim, não, pode entrar. Ele não morde, não. Pode entrar que ele não morde. Quando é muito pequenininho, a gente entra mesmo. Agora, e quando é grandão e eles falam que pode entrar que não morde? Não é assim que funciona? Galera, esse vídeo aqui que eu vou mostrar, se vocês quiserem, abaixe um pouquinho o volume, porque esse vídeo acho que está com som alto, tá? Olha só, vocês viram isso aqui. Então não é só na rua que eu tenho que cuidar de segurança de cena. Dentro de um hospital, olha só. É um doido. São doidos. Galera, no WhatsApp tem 2 vídeos. Um ele quebrando tudo, outro uma galera se juntou e pegou ele. E aí, ele tá aqui, ó. Amarraram igual a polícia faz. Eu nem sei como eles chamam isso, pacotinho. Gente, sobre amarração, às vezes dá vontade de rir, né? Pelo que ele fez. Mas tem coisas que eu acho que não precisa, né, galera? Tem coisas que não precisa. Só quem tá ali na hora sabe o quanto que o sangue ferveu para deixar ele dessa maneira. Agora olha esse vídeo aqui. Polícia tá aqui, SAMU tá aqui. Eu vou deixar uma pergunta para vocês. Precisava disso? Precisava fazer dessa maneira? Só quem tá na hora para dizer. Por isso que a gente muitas vezes não pode julgar um vídeo. Mas olha essa senhora. Não dá pra ver se ela tem faca na mão, não dá. Só dá pra ver que a polícia tá perto, mas também a polícia não agarrou ela. Dá uma olhada no vídeo. Em 3
Galera, vocês viram a pancada? Vou mostrar de novo. Só a pancada, daí eu passo pra frente. Eu não sei o motivo, eu não posso julgar. Nessa hora eu não sei se eu dou risada, se eu choro. Eu não sei, pessoal, eu não sei. Olha só. Cuida, tá, pessoal? Cuida. Porque se for uma coisa sem contexto nenhum, toda imagem hoje em dia passa na internet. Então tentem fazer o melhor pro paciente. Mesmo que ele te tire do sério. É fácil falar, você não tá lá. Gente, eu trabalho com isso. Eu já perdi a paciência com o paciente dentro da ambulância. Normal, calma, todo mundo perdeu a paciência um dia, né? Mas cuidado para não ter excessos, tá? Outra coisa, para você se proteger, EPI, eu não preciso nem falar. Grava esse nome, MOL. Quais são os EPIs que o socorrista tem que usar? MOL. Máscara, óculos e luva. Máscara descartável, óculos de proteção. Máscara descartável, óculos de proteção e luva descartável também, né? Máscara facial, que seja descartável. Óculos de proteção, luva descartável. E, para quem é da saúde, jaleco. Para quem não é da saúde e é socorrista, gandola comprida, para não se contaminar com sangue. Mulheres com cabelo preso, tá? Então isso aí é o básico, precisa para ter segurança. Vamos lá, como eu falei, não seja herói. Não no sentido de se arriscar, seja seguro. Herói é aquele que vira nome de rua. Pode ver que herói virou nome de rua. E herói não é aquele que salvou uma vítima, mas deixou a família, uma filha sem pai, ou uma filha sem mãe, ou um esposo sem esposa e vice-versa. Então, cuidado, não tente ser herói. Vamos começar então, galera. O que é uma parada cardiorrespiratória? É quando o coração não bate e não tem respiração. Ou seja, ausência de atividade mecânica cardíaca, porque muitas vezes tem atividade elétrica, tá? Como que eu sei que não tem pulso? Eu vou ver então o pulso carotídeo, o pulso central, vamos falar sobre isso. Ou também, pessoal, pode ser considerado uma parada aquela respiração agônica, que é o gasping, o último suspiro. É uma respiração que parece que está respirando, mas não está fazendo efeito nenhum. Já é uma periparada, tá? Quase uma parada. Como que começou isso? Lá no tempo da Bíblia. No tempo da Bíblia, esse aqui é o profeta Eliseu, que ele disse que ele se deitou sobre o menino, que pôs a boca dele na boca do menino e o menino reviveu. Então, isso aqui não é compressão e ventilação, mas é uma reanimação, uma história de reanimação. Lá em 1960, 3 médicos, eu estou resumindo, tá, galera? Em 1960, 3 médicos publicaram um artigo sobre compressão. E eles começaram a observar uma coisa. Tem gente que... Nós publicamos um artigo sobre compressão, mas teve outra pessoa que publicou um artigo sobre ventilação. E o outro também publicou um artigo que era bom para PCR, desfibrilação, uso do DEA. Então, por que não juntar essas 3 coisas se as 3 coisas são boas? Foi assim que surgiu essa coisa de compressão, de ventilação, de DEA. Antes, os artigos eram isoladamente. Mas, galera, não era igual é hoje, não. Olha só. Como que eles faziam um pouquinho mais antes deles? Flagelo, batia nos mortos, numa intenção de reviver. Pode ser que algum reviveu, mas aí a gente pensa, será que estava em parada cardíaca mesmo? Olha só como eles faziam ventilação. Não está usando boca a boca, mas era um dos métodos. E antigamente, pessoal, tinha muita travessia de barco, eles entregavam mercadoria de barco, então tinha muito afogamento. Na Dinamarca, olha só, pressão no dorso e levantamento nos braços. Isso a gente não faz mais, é claro que é comprovado que nem funciona. Eles colocavam muitas vezes a vítima afogada, ou em PCR mesmo, claro, sem ser de afogamento, sobre o cavalo. Eles achavam que o trote, ele fazia a respiração voltar, o coração bater, ou rolava sobre o barril, e aí na lei da gravidade a água saía, mas sem alguém comprimindo, pode ser que alguém tenha voltado. Hoje em dia a gente tem os espasmos de golfinho que a gente fala, que a glote fecha, e a pessoa nem se afoga, pode ser que aconteceu. E aí começaram a disseminar isso. Mas claro que com o passar do tempo as coisas foram mudando. E hoje o que a gente tem? Tem lugar no Brasil que já tem isso. Tem esse sistema de compressão, que é o Luca 3, e eu vi em Santa Catarina, ó, alto pulse. Coloca ali, ele faz compressão sozinho, ninguém sofre mais. Para que isso é bom? Para a gente transportar muitas vezes o paciente fazendo compressão. Nenhum protocolo manda você fazer transporte de paciente em PCR clínica. Amanhã a gente vai falar sobre traumática. Nenhum protocolo manda você fazer compressão em PCR clínica na ambulância.
o que você faz está errado. Por quê? Porque muitas vezes você não tem uma unidade avançada na cidade onde você mora. Muitas vezes é só você e o condutor. Ou você leva, ou aguenta ali aquela pressão da família, faz compressão até a exaustão, e vai ter que falar para a família que não dá para fazer mais. Então tem cidades que você não tem opção, mas saiba que compressão dentro da ambulância não é eficaz. Não é eficaz, tá? Bom, lá atrás ainda, bom tempo atrás, em 1974, só médico, antes disso, só médico fazia compressão e ventilação. Só o médico reanimava. Mas eles começaram a ver que, claro, até chegar o médico, não adiantava mais nada. Então surgiu uma ideia para disseminar essa ideia, ensinar todo mundo, para todo mundo saber, para o leigo saber, não só o médico. E aí surgiu o ILCOR, aí surgiu a AHA, surgiu, né, a Associação Americana, lá, American Heart Association, surgiu, criou a ILCOR, que foi um consenso, e antigamente a cada 5 anos só que saiu o protocolo, e hoje é igual não, hoje a cada publicação, se eles descobrirem uma coisa nova, eles publicam. O que a gente usa hoje ainda, pessoal, é de 2020, tá? É de 2020. Então lá em 2015, como que você fazia compressão e ventilação em um adulto? 30/2. Era 30/2. Em 2017, eles deram uma opção. Você pode fazer compressão contínua e fazer ventilação, se você conseguir, uma a cada 5 ou 6 segundos. Igual a gente faz hoje quando o paciente está com uma via aérea avançada. Em 2017, lá no pré-hospitalar, sem via aérea avançada, ele deu essa opção. Então você tem duas opções hoje. E aí os estudos mostraram o quê? Que nenhuma foi melhor do que a outra. Então você tem duas opções hoje, tá bom? Pessoal, cadeia de sobrevida. Eu acho que você que é socorrista já conhece. São 6 elos, hoje é 6 elos, tá? Antigamente era 5 elos, não tinha esse elo de recuperação. Hoje são 6 elos. E o primeiro é reconhecer. Não, o primeiro elo, desculpa. Acionar o serviço de emergência. Só que para você acionar, você tem que reconhecer. Como é que você vai chamar uma ambulância se você não souber o que está acontecendo? Como que eu reconheço? Para quem é da saúde, pulso carotídeo, pulso central e observar a respiração. Então eu vou, deixa eu abrir um pouquinho aqui. Eu vou verificar o pulso do paciente carotídeo, ou seja, coloco 2 dedinhos, o indicador não, porque o indicador tem pulso, o indicador não, o dedão tem pulso. O indicador, você vai colocar os 2 dedinhos bem no meio do pescoço da vítima e puxar para o seu lado, tá? Verticalmente, para o seu lado e para cima. Ali você vai sentir o pulso. Nada de ser para o outro lado, tá, pessoal? Então tem que ser para o seu lado. É uma dica. Sempre de joelho e sempre observando a respiração. Você tem 5 a 10 segundos para fazer isso. 5 a 10 segundos. Saiu um estudo onde diz que 70%, ou seja, 7 a cada 10 profissionais que trabalham na ambulância não conseguem checar pulso da maneira efetiva. Ou seja, ele tenta checar pulso e acha pulso quando não tem, ou quando tem ele não acha. Então é bem comum você, muitas vezes em uma ocorrência, pessoal, eu já atendi diversas paradas cardíacas, diversas, mas já aconteceu de eu não conseguir realmente checar o pulso. Já aconteceu. Com você que trabalha na área, com certeza também já aconteceu. E aí o que você faz? Observa a respiração e ventilação. Por que eu não achei pulso? Provavelmente porque não tinha, mas senti muita dificuldade em tentar achar o local ali, em tentar ver se tem pulso. Então o que a gente faz? Observa movimento respiratório ou ventilatório, tá bom? E olha o que o AHA faz. Olha o que o AHA fala, na verdade, o American Heart Association é o que manda nessa parte de ACP. O risco de esperar para realizar a ACP em uma vítima sem pulso é maior do que o dano se você fizer compressão nele que não tem necessidade. Então, na dúvida, faça compressão. Na dúvida, faça compressão. Tranquilo? O American Heart que fala isso, não sou eu não. Ele que está falando que é melhor fazer num paciente muitas vezes que tem pulso que você não conseguiu sentir do que você não fazer. Tá? Claro que para o paciente ter pulso e você não sentir, ele vai ter que estar inconsciente. Você tem que ter observado o movimento respiratório ou ventilatório. Hoje em dia a gente nem fala mais frequência respiratória. O certo seria a frequência ventilatória. Porque respiração quem faz é o pulmão, lá nas trocas gasosas, nos alvéolos. O que a gente oferta para o paciente é ventilação, é uma ventilação, tá? Como que eu reconheço? Eu tenho várias maneiras de reconhecer essa parada então, certo? Primeira coisa que eu faço no paciente,
AVDI. O que seria o AVDI? Seria alerta verbal doloroso ou inconsciente. Bato nos dois ombros. Senhor, senhor. Nos dois ombros. Por que nos dois ombros? E se ele estiver inconsciente porque ele teve AVC e um dos lados, ele, por exemplo, está com hemiplegia, ele não sente um dos lados. Ou nem consciente, se ele tiver realmente com o olho fechado porque teve um AVC, mas quando você bater no ombro que ele sente, ele abre o olho. Pode acontecer. Então, nos dois ombros, bate e chama. Lembra do estímulo doloroso que você aprendeu no seu curso? Geralmente a gente pinça a parte aqui do trapézio, tá? A gente aperta nessa parte. Você aprendeu a fechar, cerrar o punho e fazer isso no externo? Tem literaturas que hoje diz que não é bom fazer, porque machuca muito o paciente. Então dizem que para não fazer, tá? Isso aí é uma dor desnecessária que você vai causar no paciente, tá? Quando ele estiver inconsciente, às vezes nem parada tá. Outra coisa que você já deve ter visto, se você é um pouquinho mais antigo e trabalhou dentro do hospital, o médico pegar os bicos do peito e torcer, cara, isso aí é uma dor desumana. Então tem coisas que é melhor a gente não fazer. E o SOBRASA, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, e o protocolo europeu, ele pede para você fazer o VOS, para você identificar. Então, em vez de ver pulso e respiração, eu posso fazer o VOS também, é uma opção. Como que é o VOS? O paciente está deitado, eu pego o meu ouvido, chego perto da boca do paciente para mim ouvir e sentir, e eu visualizo o abdômen. Então o VOS é assim, ó. Estou ouvindo e sentindo e visualizando se tem uma expansão torácica, tá? Não pode passar de 5 a 10 segundos essa verificação que eu vou fazer. Galera, acabei de falar para vocês sobre a recomendação do ARRA. Recomendamos que leigos iniciem a ICP para uma suposta PCR, pois o risco de dano ao paciente é baixo se o paciente não estiver em PCR. Então lembra que eu disse para você que não é eu que estou falando isso, tá aqui. Geralmente serve mais para o leigo, porque o leigo não consegue identificar. Tá? Mas se você, como professor nacional da saúde, também não conseguir identificar, não tem problema. Faz compressão e ventilação. Fechou? Vamos lá. Então eu acionei. Peço para alguém se estiver comigo. Como que eu peço? Você liga para o 92 e se estiver num local onde tem um DEA, num shopping por exemplo, liga para o SAMU, liga para o bombeiro se não estiver no SAMU e traz um DEA. Mas essa ordem tem que ser diretamente para a pessoa. Você, não assim, gente, liga pro SAMU! E continua ali, ué, quem que ligou, quem será que vai ligar? Será que ligaram? Não. Você, Pedro, liga pro SAMU e busca ali um DEA que tem em tal lugar. É assim que você vai fazer. Ordem direta, comunicação efetiva, tá bom? Se você falava de qualquer maneira, hoje você já dê ordem, delegue para alguém fazer isso, tá bom? Não pode ter falhas nessa comunicação. Bom, chamei o SAMU, vou começar a fazer compressão. O que eu preciso? Começar a comprimir o mais breve possível, com qualidade. Eu tenho que expor o tórax da vítima, ou seja, preciso cortar muitas vezes a camisa. Não tenham dó, cortem, expõem o tórax da vítima. O braço tem que ser esticado no ângulo de 90 graus, ou seja, aqui eu não vou conseguir porque eu estou num local mais baixo, mas teria que ser, pessoal, reto, ângulo reto no ângulo de 90 graus, certo? Braço esticado. Velocidade de 100 a 120 por minuto. Geralmente o DEA, vocês já notaram que quando vocês colocam o DEA parece que tem um ritmo devagar? E quando você vai fazer a ICP sem DEA, você parece que está muito mais rápido? O DEA ele faz de 100 a 120 por minuto, é aquele ritmo, devagar. Não é se matando, é de 100 a 120. Um adulto você tem que abaixar o tórax de 5 a 6 centímetros e tem que deixar claro, retornar totalmente o tórax. Uma coisa importante, revezar a cada 2 minutos com alguém. E isso é um dos erros mais comuns que acontecem. Ah, eu faço academia, eu aguento mais um ciclo. Gente, já saiu estudos, é tudo através de estudos, demonstrando que quando você não reveza, a qualidade começa a cair. Quem já fez RCP já sabe do que eu estou falando, tá? E outra coisa, comecei a fazer ali, confirma com o Pedro se ligou. Pedro, você ligou, Pedro? Tá vindo? Beleza. Não tem na cidade, e agora, gente? Fala pro condutor. E agora, botamos na ambulância, levamos ou fazemos aqui, chamamos os bombeiros para ajudar, por exemplo? Seria perfeito um atendimento em 2 equipes. Bom, sobre a mão, região hipotenar, eu tenho, geralmente é na linha dos mamilos, geralmente não é na linha dos mamilos, aonde é o local para fazer, mas se você quiser tatear as costelas, até onde você encontrar o apêndice tifoide, o processo tifoide, 2 dedinhos acima, colocar a sua mão é ali o local, tá?
Geralmente é na linha dos mamilos. É claro que quando eu falo linha dos mamilos, por exemplo, a mulher muitas vezes tem o seio volumoso, mas quando ela está deitada, o seio cai para o lado, certo? Então a RCP é feito, claro, com a posição de uma pessoa deitada, tá? Numa superfície rígida. Então não se preocupe se você tem uma vozinha, por exemplo, que os peitos dela vai lá no umbigo. Isso é uma brincadeira que a gente faz nos cursos, é a lei da gravidade, né? Não acontece só com as mulheres, com os homens também, então não adianta os homens ficar rindo, não. Lei da gravidade. Você vai envelhecendo, vai cair também as coisas aí. Então, galera, é na linha dos mamilos, tá bom? Na linha dos mamilos, ou você acha ali, como tá aqui, ó, tateia as costelas, acha o comecinho do apêndice tifoide, do processo tifoide, 2 dedinhos acima é o local onde eu faço as compressões, tá? Como eu falei, braço esticado, comprimir forte, né, 5 a 6 centímetros, deixar retornar totalmente o tórax e sempre revezar com alguém. Sobre ventilação, muito importante. Eu posso usar um dispositivo chamado bolsa válvula máscara, que é o AMBU. Esse aqui é o famoso AMBU, mas o nome correto é dispositivo bolsa válvula máscara. Eu posso usar, para quem tem bornal, quem usa bornal, é perfeito esse tipo de material, porque olha a diferença de você carregar um AMBU, mesmo que você comprima ele, né, para poder caber melhor na bolsa. Olha a diferença de você levar um AMBU do que você levar uma coisa recomendada mesmo, uma máscara pocket. Uma máscara pocket. Ela tem uma válvula que o ar só vai, e se a pessoa regurgitar ou qualquer coisa que possa voltar, ela tem um filtrinho de barreira também. Então o AMBU faz a mesma coisa com isso aqui, só com isso aqui eu vou ter que, ó, assoprar, certo? E aí tem o boca a boca também. Tem o boca a boca também. Então eu tenho mais opções, é claro, mas eu trouxe essas 3 para vocês, tá? Então, pessoal, uma coisa muito importante, um erro muito comum: vedação da máscara. Vocês aprenderam a fazer o C e o E? O C você pega na máscara e o E fica debaixo do queixo, 3 dedos debaixo do queixo. Então, para ventilar, pessoal, eu tenho que fazer o Czinho e os 3 dedos debaixo do queixo. Então eu ventilo, só que eu tenho que abrir a via aérea. Dá uma olhadinha assim, vocês conseguem ver que o tórax desse boneco ele expande mesmo. Ó, eu vou fazer rápido para vocês verem expandindo. Não sei se vai dar certo, mas eu vou fazer rápido só para vocês verem. Mas não é assim que faz a ventilação, tá? Olha lá. Conseguiu ver? Conseguiu ver que realmente o ar passou? E galera, não é assim. Não é assim. É como você respira. Tranquilo? Então, ó, isso aqui, ó. O vídeo que vocês vêem por aí assim, tem vídeo assim. Pena que eu esqueci de colocar um vídeo nesse sentido. Mas já teve vídeo assim, ó. Tá estourando o pulmão do cara, da pessoa. Olha só, o famoso AMBU, que vocês já conhecem, a máscara pocket ou pocket mask. E boca a boca, faz ou não faz, galera? Vocês fazem ou não fazem boca a boca? Fala pra mim aí, rapidão. Eu acho que tem um delay, né? Daí se eu ficar esperando aqui, eu fico igual um bobo esperando a resposta de vocês. Mas pode escreverem ali. Faz ou não boca a boca? Vamos supor que, olha só, pra você que tá com o marido do lado de você ou com a esposa, responda só mentalmente. Ou pra você que quiser responder, responde pra mim. Fala com o celular. Fala com o celular. Olha só. Se parasse na sua frente a Gisele Bündchen ou o Cauã Raymond, você fazia um boca a boca? Você faria um boca a boca? O que você acha? Você faria um boca a boca na Gisele Bündchen? Ou no Cauã Raymond? Hein, meninas? E aí? E se fosse então Angelina Jolie e o Tom Cruise? Dava pra dar uma tentadinha? O que vocês acham? Dava pra... Oh, vamos investir nisso aí, vamos? O que vocês me dizem? Eu tô perguntando pra vocês. E se fosse lá o seu João e a dona Maria, que é o Mário, na verdade? E aí, gente? Eu acho que é, né? O Mário. E aí, vocês fariam ou não fariam? Não dá, né, pessoal? Independente do rosto, não tem como. As doenças, elas não têm rosto. Você não sabe que a pessoa está com um doente. Ou que tem doenças que passam. Então não adianta ser um rostinho bonito e às vezes cheio de doença. E outra, sobre boca a boca, pessoal, quem recomenda é o Sobrasa. O Sobrasa é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Ele recomenda no afogado, é feito dentro da água. Na literatura a gente não tem um socorrista que se contaminou com fluidos corporais lá dentro da água.
Isso quando a gente fala socorrista, não é nem socorrista, é salva-vidas. Eles são socorristas, mas são salva-vidas. Então entenda que o Sobrasa recomenda, mas tem um motivo deles. E lá dentro da água aumenta em não sei quantos % a sobrevida das pessoas, tá? Outra coisa, quanto que eu faço boca a boca? Quando for um familiar meu, eu acho que vai ter slide, eu já estou adiantando. Quando for um familiar meu, muito próximo, que eu sei que não tem nada, aí sim eu posso fazer, tá? Até quando eu faço a RCP? Até a vítima apresentar sinais de vida presente. Marque isso aí. TRM, parece trauma raquimedular, né? Mas não, são os sinais de vida presente. Então eu vou fazer a RCP até a pessoa tossir, respirar ou se movimentar. Por isso que eu não checo o pulso mais no suporte básico de vida. Tá proibido? Não, não tá proibido checar pulso. Calma, eu vou explicar sobre pulso. Vítima tossiu, respirou e se movimentou, para o RCP. Quando eu cansar a exaustão de socorrista, você pode parar a RCP. Chegou o socorro especializado, você para a RCP. Só que, gente, não é igual já aconteceu de eu ver. Tá chegando o socorro, a ambulância chegando, o pessoal tá ali fazendo compressão. Ai, chegou a ambulância. A ambulância demora para encostar, o pessoal demora para descer. Então continuem até a pessoa se ajoelhar do teu lado e falar assim, deixa comigo agora. E outra coisa, uma dica, prestem atenção nisso, uma dica. Quando vocês forem ajudar alguém que estiver em parada cardiorrespiratória, se tiver alguém fazendo compressão, e você sabe que compressão cansa, e você chegar com DEA e você nem estiver cansado, não abra o DEA, coloque o NEC e as pás, coloque a pá ali. Entregue o DEA para o seu companheiro, fala assim, amigo, deixa que eu continuo. Coloca você o DEA, porque o cara vai estar morto, exausto. Muitas vezes ele está ali no terceiro, quarto ciclo de 5 ciclos, por exemplo, ele já fez 3 vezes de 2 minutos, até você chegar com DEA. Então olha que dica legal. Tá o cara ali fazendo compressão, entrega para ele o DEA. Geralmente o que a gente faz? Abre o DEA e instala o DEA. E o cara ali se matando, já tá na 4ª, 5ª vez de 2 minutos. Então isso aí é uma dica legalzinha, né, pessoal? Ah, quando é que eu paro também? Quando mudar a prioridade. Ficou insegura a cena, já é uma mudança de prioridade. Outra pessoa que tem mais chance de sobrevida é uma mudança de prioridade. Então mudou de prioridade, eu posso parar e interromper a RCP, tá? Boca a boca, então, aqui a gente tem uma publicação sobre isso. Como eu falei, o Sobrasa recomenda. Parente próximo, dependendo do histórico. Gente, eu sempre trago publicação e evidência. Eu nunca falo de mim, tá? Eu nunca vou falar de mim. Ah, eu acho. Se eu falar alguma coisa que eu acho, eu vou falar pra você, olha, eu acho que é melhor assim. Mas o que eu tô falando pra vocês aqui é tudo através de evidências, tá? Vamos lá. Bom, como que acontece a maioria dos acidentes com sangue? Quando a pessoa que fez ali o acesso, lidou com pérfuros cortantes, não cuidou direito do descarte. É isso que acontece. Eu já me piquei com uma agulha. Atendendo uma senhorinha de 70 e 80 e poucos anos, nem sei quantos anos ela tinha, mas tinha muito. Fiz ali... eu acho, pessoal, que eu fiz alguma coisa, se eu não me engano foi um acesso venoso, ou algo que eu usei uma agulha, claro. E aí eu fui descartar, sentadinho do lado do banco tinha o descarpaque, e não era essas caixinhas que vocês conhecem, que é uma caixa de papelão, era no banco mesmo. Quando eu coloquei ali, eu soltei, parece que não caiu dentro onde era pra cair, eu fui pegar, foi alguma coisa assim, eu sei que eu me furei. E aí vai toda aquela burocracia de faz teste, faz não sei o que. Graças a Deus, ela, 80 e poucos anos, não tinha nada. Não tinha nenhuma doença nenhuma, graças a Deus. Mas, culpa minha. Então já aconteceu comigo, isso aí não é muito incomum. Olha a quantidade de porcentagem, tá? Para checar pulso, pessoal, tem o femoral, que é um pulso que a gente pode ver aqui próximo à virilha, e o carotídeo, como eu falei para vocês. O femoral ele é pouco utilizado, ele não é fácil. Você que trabalha na emergência, o dia que tiver alguém em parada, tenta checar o femoral para você ver. É o único jeito que você vai conseguir, talvez, checar esse femoral, porque lá no meio da rua vai ser muito difícil você tirar a calça do paciente e ficar com a mão ali dentro. O pessoal interpreta mal. O pessoal que não é da área pega só aquele pedacinho de vídeo e já coloca na internet. Entendeu? Ele não pega o vídeo todo, o contexto todo. Checa o pulso a cada 2 minutos? Não, eu não preciso mais checar pulso. Não é que é proibido. Lembrem-se disso. Não estou falando que é proibido. Depois vocês vão falar que o Ivo falou que é proibido. Não. Ele não é recomendado. Lembra do uso do CAD? Não é proibido, mas ele não é recomendado. Então não devo mais checar pulso? Não. Eu não preciso mais checar pulso. Por quê?
Se a vítima tossir, respirar e se movimentar, eu paro. Tranquilo? E agora é assim que funciona, galerinha. Sinais de vida presente. Tosse, respiração e TRM. Tosse, respiração e movimentação. Por isso que é legal esses mnemônicos, né? Que se você esquecer, você lembra. O DEA. Equipamento simples. Tem um conector que você conecta nele. Ele tem 2 botões, geralmente um que liga e um que dá o choque. E a pá. A pá tem o desenho aqui totalmente ilustrativo, dizendo certinho onde você deve colocar. O DEA se chama desfibrilador externo automático. Algumas literaturas falam dessa ou dessa porque dizem que ele não é automático, que você que tem que apertar para o choque. Então queriam mudar esse nome para desfibrilador externo semiautomático, mas não vai mudar em nada pra gente, né? A gente vai conhecer eternamente como DEA. O dispositivo bolsa, válvula, máscara eternamente vai ser o AMBU e assim vai. Então, pessoal, aqui tem braço esticado e mais ou menos como é, olha lá. Mais ou menos como é. Mais ou menos não, é como é, tá bom? Dessa maneira. Então, é assim que se faz uma RCP, uma compressão de qualidade. E ali o AMBU tá muito rápido porque é um GIF, tem que ser mais devagar como eu falei pra vocês. E esse aqui, pessoal, é a máscara Pocket, o AMBU, ou dispositivo bolsa na válvula máscara. E essa aqui é uma máscara também, parecida com a máscara Pocket, só que é descartável, tá? Ah, galera, uma coisa importante. Fiz RCP, chegou o suporte avançado, ou cheguei no hospital, o que eu preciso falar pro médico? Quanto tempo tá a parada? Se alguém estava fazendo compressão quando você chegou, ou seja, se foi assistido ou não essa parada. Você vai falar um pouquinho sobre a história do paciente, e isso você consegue enquanto você chega ali e vai conversando com o paciente, com a família, né? E você chega, verificou a cena, verificou se está parado ou não. Quando você começa a compressão, você começa a perguntar, não é? Ele é cardíaco? Ele tem problema de saúde? Já foi internado? E aí você vai perguntando, é assim que funciona na prática, tá? A gente vai colhendo a história do paciente. E se foi de forma súbita ou vindo apresentando sinais. Tudo isso faz diferença no quê? Por exemplo, quanto tempo está parado? Se você pega um paciente que já está parado há 50 minutos e chega lá no hospital e fala para o médico, olha, já está 50 minutos. O DEA, por exemplo, não indicou nenhum choque. Muitas vezes o médico vai falar assim, ó, traz aqui para dentro, não faz compressão. Já aconteceu. Do médico nem querer tentar. Por quê? Muito idoso, muito tempo de parada. Os sinais da pessoa já dava para ver que talvez não voltaria. Tá? Às vezes câncer terminal ou algo parecido, que mesmo assim a vítima não, a família quer que reanime. E aí o médico fala, não, nessa situação a gente para. Então, pessoal, não tem um tempo para, por exemplo, ficar ali fazendo compressão. Não tem isso. Pacientes mais idosos, depende do tempo de parada, é menos tempo de compressão. Criança, afogamento, pessoas mais jovens, elas tendem, ou os médicos, ou o próprio profissional, tendem a tentar ficar mais tempo fazendo compressão, tá? Porque se a pessoa voltar, ela tem ou uma chance de sobrevida maior, ou talvez até a qualidade de vida dela, se ela voltar sem sequela, claro, né? Ela tem muito tempo de vida para viver ainda. O idoso, não que a gente não pense assim, não, é idoso, não vamos fazer, não. É que às vezes a condição dele é trazer ele para sofrer, para um sofrimento, por exemplo, um câncer terminal. E aí a gente, por isso que é importante isso aqui, tá? Você tem que saber para passar para o médico, tá bom? Ah, tá, o pessoal tá falando sobre o pessoal, sobre a AIDS ali, mas daqui a pouco a gente fala, tá? Pessoal, suporte avançado. O que o suporte avançado pode fazer? Se eu estou dentro do hospital, monitorar o paciente. E aí eu posso estar até com uma via aérea avançada, ou fazer uma via aérea avançada no paciente. Não eu, tá, né, claro. O paciente está com uma via aérea avançada. Por isso que no atendimento intra-hospitalar, aquela cadeia de sobrevida já não é mais ligar, acionar. É prevenir, por quê? Eu pego aquele paciente que possivelmente pode parar e coloco no meu leito principal, na minha frente. Certo? E aí depois sim, eu aciono o médico, chamo o médico lá de emergência, faço a RCP e assim vai. Suporte básico eu preciso geralmente de 2, 3 pessoas. Um para comprimir e um para ventilar, e o outro muitas vezes para o DEA, ou muitas vezes para colocar uma cânula orofaríngea, que é a cânula de Guedel. 2 pessoas eu consigo no suporte básico, mas aí eu não tenho ninguém para revezar. Só o cara que está comprimindo vai para ventilação e o cara da ventilação vai para compressão. E dentro do hospital é tudo melhor, pessoal, porque tem mais gente. Então eu sempre vou precisar de um para comprimir, um para ventilar. No hospital um pode ficar só para desfibrilação, um pode ficar só para o acesso venoso, e o médico ali comandando ou tendo um líder para fazer via aérea avançada, tá? É a mesma coisa de compressão dentro ou fora do hospital, o mesmo local da mão. Claro que quando eu estou prevenindo eu vou também fazer um examezinho de glicose,
ver temperatura, reconhecer possíveis causas que podem levar esse paciente a parar, tá? Bom, no suporte avançado, a diferença é que ele pode pegar uma via aérea avançada, pode usar medicações, e a desfibrilação não precisa ser um DEA, pode ser manual, é checando o ritmo. Então é isso que o suporte avançado muitas vezes difere do pré-hospitalar. Mas é claro que se no pré-hospitalar aquelas coisas básicas, que é compressão e ventilação, não for bem feita, não adianta nada o médico querer entubar se você não fazer bem feito a compressão e ventilação. E eu já vi todo mundo parar de fazer tudo para o médico entubar. Ficar ali 30, 40, 1 minuto sem fazer RCP. Já vi acontecer. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Desfibrilação. Se o DEA está disponível, ele é prioridade. Se eu estou com o DEA debaixo do braço, por exemplo, eu dou aula. Eu estou com o DEA debaixo do braço. Peguei um DEA que funciona de verdade, não é de treinamento. Estou com ele na minha mochila, que é impossível acontecer, né? Um senhor parou na minha frente e eu vi que ele estava ali realmente parado. Primeiro eu instalo o DEA, depois eu começo a compressão. Então o DEA é assim que disponível. Se ele estiver disponível de cara, é ele primeiro, tá bom? Então entendam isso. A maioria das paradas, primeiro, ele evolui para um ritmo que é chocável e depois de 3 a 5 minutos, pode ser até mais tempo, o ritmo fica não chocável. E aí eu vou ter que comprimir e ventilar porque eu deixei passar esse tempo de desfibrilação. Pode ser que com mais tempo, depois de compressão e ventilação, esse coração volte a fibrilar? Pode. E aí indique choque? Pode. Mas de início, o DEA disponível, eu começo com ele. E aí eu tenho 4 ritmos de parada cardiorrespiratória. Um é a taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular. Esses são ritmos que o DEA choca. E 2, que é a atividade elétrica sem pulso e a sistolia. O ritmo, o DEA não vai chocar. E aí eu preciso de medicações, adrenalina, amiodarona. É claro que no ritmo chocável, a adrenalina também entra, mas não de cara, tá? Mas ela vai entrar. Vamos lá. Via aérea avançada. Eu preciso manter uma via aérea pérvia, ou seja, se o peito está subindo com um AMBU, não necessariamente o médico precisa entubar. É claro que é melhor, porque aí vai só para o pulmão, não vai para o estômago junto. Por isso que muita gente, quando ele entra em parada, ele fica com uma barriga gigantesca, volta líquido do estômago, porque você está colocando ar tanto nos pulmões quanto no estômago. Então você está excedendo ali, claro, o limite, está enchendo o estômago de ar, e por isso que volta aquele líquido marrom, um cheiro insuportável, e fica com o abdômen globoso, volumoso, tá? Então, pessoal, você tem que ver, tá funcionando? Vamos ver, será que então se precisa realmente entubar ou não? É uma pergunta que você tem que fazer ali. Então o médico ele não é obrigado a entubar, tá, pessoal? Lembre-se disso. O médico não tem obrigação de entubar um paciente em parada cardiorrespiratória. Ele pode optar por sim ou por não, tá bom? Tem até um artigo sobre isso. Vou procurar amanhã se alguém me lembrar e quiser, tá? Adrenalina. Geralmente de 3 a 5 minutos. Mais precocemente possível no 4º minuto, tá? Principalmente se for um ritmo não chocável. Eu vou mostrar aqui um organograma para vocês. A amiodarona causa uma cardioversão química e é utilizado nos ritmos que são chocáveis, tá? Lidocaína também, pode ser que médico use, pode ser que não use. O nosso foco hoje é outra coisa. Gente, estou com acesso venoso no paciente, fiz adrenalina, abro o soro. Se possível, eu levanto o braço. Não tem soro correndo, eu faço adrenalina, pego ali 20 ml com soro, faço um flush, jogo atrás da adrenalina, para a adrenalina cair na corrente sanguínea, não ficar ali na mangueirinha, e eleva o membro por 10 a 20 segundos, tá? Isso é difícil você ver acontecer, mas tem que elevar o membro, tá bom? E quando eu uso uma veia periférica, pessoal, de braços, por exemplo, pode levar até 2 minutos para atingir a circulação central, tá? E são estudos. Isso aqui está naquele guideline ali, naquela publicação do American Heart. Então eu sempre vou começar uma parada, não importa se é dentro ou fora do hospital. Sempre começo com compressão e ventilação, sempre. Sempre compressão e ventilação. Depois eu vou avaliar o ritmo. É chocável? Choca o paciente. E vamos de novo para a RCP. Chocou o paciente, continua a RCP, certo? E aí eu vou pensar em pegar um acesso. Então, muitas vezes o acesso não é primordial quando chega o paciente na emergência. Por que então sai todo mundo correndo para pegar um acesso? Porque aí eu vou ter já alguém comprimindo, alguém ventilando, alguém instalando DEA, então eu já vou agilizando o acesso. Mas ele não é prioridade, tá? Então, ritmo chocou de novo, choque de novo. Depois do segundo choque, pessoal, que aí sim, no ritmo chocável,
eu vou entrar com adrenalina. Então a adrenalina também entra no ritmo chocável, tá? Não chocou, adrenalina imediatamente. Então eu comecei com compressão e ventilação, instalei o DEA ou peguei o cardioversor. Não é um ritmo chocável, o DEA falou para não chocar, adrenalina imediatamente. Tranquilo? E aí eu vou começar a receber, pegar um acesso, fazer adrenalina e aí por aí vai. Tranquilo? Então lembre-se que numa emergência, compressão e ventilação é mais importante muitas vezes do que um acesso venoso, do que a própria adrenalina, que a adrenalina entra só depois. Entendeu? Ela entra depois de você ver o choque, se sim ou se não. Claro que tem médico que já manda fazer imediatamente, tá? Mas seria bom primeiro ver o choque, porque se for chocável, ele entra só no segundo, tá? Então eu tenho tempo aqui, eu tenho 4 minutos para poder preparar um acesso, se ele for chocável. Se não, eu tenho pelo menos 2 minutos das primeiras compressões, depois da análise do ritmo, para depois pensar na adrenalina. Bom, o diagnóstico diferencial, tratar as causas reversíveis, minimizar muito as interrupções. Vocês sabem que antigamente, né, que agora eu acabei de falar para vocês que eu vejo se ele tem tosse, respiração e movimentação, ou se você quiser checar pulso, não tem problema, pode checar pulso. Se tiver mais alguém, mas não deixe de fazer compressão para checar pulso. Não deixe de fazer ventilação para checar pulso, tá bom? Checa pulso de 5 a 10 segundos, então minimizem essa interrupção. Mais de 10 segundos não pode, tá? Bom, os estudos apontam que as causas cardiovasculares como a principal causa de morte súbita no Brasil, e essas evoluem para eventos graves como a PCR. Então hoje a gente está falando sobre parada cardiorrespiratória clínica. E aí como que eu faço então esse diagnóstico diferencial? Eu trato as causas. Vocês já conhecem os 5Hs e 5Ts? 5Hs, a pessoa pode parar por hipovolemia, hipóxia, por acidose, hipotermia, hipercalemia. Se for perda de volume, eu faço uma reposição volêmica. Se for hipóxia, eu vejo se eu consigo desobstruir ou ver o que está causando essa hipóxia, para desobstruir, claro, as vias aéreas ou fazer uma via aérea avançada. Acidose tem a medicação que é bicarbonato de sódio. Hipotermia, eu vou ter que aquecer esse paciente, não só com a manta, mas com soro aquecido. Ou uma circulação extracorpórea, que a gente nem fala sobre isso no Brasil. Talvez em grandes hospitais pode ser que tenham, né? Claro, né? Mas essa hospitalar esquece. Hipercalemia tem o gluconato de cálcio e assim vai. E aí o tamponamento cardíaco, o TEP, trombose, tensão de tórax ou tóxicos, cada um tem o seu tipo de tratamento. Então uma equipe ideal, pessoal, é dessa maneira. Seria bom com 6 pessoas. Mas a gente não tem 6 pessoas nunca, né? Principalmente no atendimento pré-hospitalar. Erros comuns, não reconhecer RCP. Então, se tem dúvida, faz compressão e ventilação. A ARRA mandou, lembra que eu falei para vocês? Não é eu, é a ARRA. Compressão lentas e superficiais, ou muito devagar, ou não afunda profundamente o tórax, de 5 a 6 centímetros no adulto. As ventilações ineficazes, ou ventilação demais. Pessoal, tudo que é demais não é bom. Demora na desfibrilação, eles ficam pensando em outras coisas primeiro, às vezes até na própria pegar acesso, em vez de trazer ali o desfibrilador ou até um DEA. Troca tardia das posições, a cada 2 minutos tem que ser trocado, mesmo que você for o crossfiteiro, o cara da academia lá, tem que ser trocado. Uma comunicação inadequada são erros comuns. Por isso que lá dentro de uma sala de emergência, muitas vezes é uma calmaria, mas às vezes tem uma gritaria também. Doutor, posso fazer adrenalina? 4 minutos. Segunda adrenalina agora. Sempre tem gente gritando. Troca, pessoal. 10 segundos vai trocar. E aí é isso, pessoal. Comunicação tem que ser efetiva. Galera, parada cardiorrespiratória clínica a gente não transporta na ambulância. Não tem protocolo mandando transportar. Por quê? Cada vez que o motorista acelera, você sai de cima do paciente. E cada vez que ele freia, você sai de cima do paciente. Não é efetivo. Quando você resolve transportar, você tira um pouquinho da chance que o paciente tem. Se o condutor for devagarinho e você vê que consegue, dá para tentar, mas as literaturas não recomendam. Ah, Ivo, mas eu tenho que transportar na minha cidade porque eu não tenho unidade avançada. Eu sei, a realidade é essa. Eu sei que você tem que transportar. E muitas vezes é o melhor que você pode fazer para o paciente. Mas saibam que transportando não é tão bom. Mais uma vez, quiserem abaixar o som, é para vocês verem que a ambulância pula. Aqui fizeram talvez por querer. Mas condutor, não saia correndo quando o paciente está grave. Olha só. Gente, foi uma brincadeira, com certeza, né? Botaram o cara deitadinho ali e vai lá pra ver como é que é. Não saiam correndo a toda. Estável.
Eu sei que numa parada cardiorrespiratória, quanto antes você chegar no hospital, melhor. Mas estabiliza a ambulância. Senão quem está ali em cima só está fazendo um teatro que está fazendo, porque não está sendo efetivo. Tá? Agora, galera, último assunto e o mais importante. O que dá briga sempre. O que você já viu no grupo e já falou mal do cara que estava ali, porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso sem conhecer. Eu já falei mal do cara. Mas eu não fui na rede social falar mal do cara, não. Eu só falei, meu Deus, cara, que maluco. Assim, o problema é quando você vai lá na rede social. Então eu vou contar uma história pra vocês. Já ouviu falar em indução de consciência por RCP? Indução de consciência por RCP. Ou seja, a pessoa tem consciência quando você faz RCP. Volta a ter consciência quando você faz RCP. Olha só, galera, uma história aqui. História real, não é uma história inventada. A mulher tem 60 anos e entrou lá na emergência. Ela estava com uma dor no peito por 3 horas. E aí fizeram os nitratos da vida, fizeram lá a terapia para síndrome de infarto e não melhorou. Os nitratos é o Isordil, pessoal, o Isordil. Fizeram o Isordil, fizeram lá a síndrome. Geralmente é Isordil, Clopidogrel, UAS, tá? Geralmente é isso para a pessoa que está com dor no peito. E aí o que aconteceu? Ela, como diz aqui, ela começou a ter mais falta de ar, ou começou a ter falta de ar e náuseas, e ela entrou em parada. O que fizeram? Vamos reanimar ela. Começaram a reanimar. 33 minutos depois que ela chegou, ela parou. Começaram a fazer a reanimação, ventilação. Quando eles faziam ventilação, eles notavam que, lá pela 15ª compressão, ela abria os olhos. Ela tentava tirar a mão deles. Aí eles paravam. Mas quando ela parava, ela voltava a ficar em parada. Ela voltava a parar. Isso, mais tarde, aqui, como diz aqui, ó, pode ser que você trate isso como se fosse uma história fantasiosa, mas foi publicado em 89. Olha quanto tempo já foi publicado isso, 36 anos. E só hoje, 2, 3 anos atrás, por causa de um vídeo, a gente começou a falar sobre isso. Igual restrição de movimento de coluna. Isso aí é mais velho que andar pra frente. E só em 2018, 2019 começamos a falar sobre isso. Então, pessoal, aqui fala outra coisa. Olha só. Em outro caso, dessa vez um vídeo atual, é o que eu vou mostrar para vocês. O vídeo demonstra uma tentativa de RCP em uma vítima que apresenta movimentos de resistência durante o procedimento. Mais tarde no hospital, se identificou uma obstrução coronariana grave, ou seja, tinha uma obstrução, o cara infartou, o cara parou. O que esses dois casos têm em comum? Indução de consciência por RCP. Esse caso que eu vou mostrar para vocês, mais tarde, como eu disse no hospital, viram que era indução de consciência por RCP. São casos raros, tá? Não é qualquer tipo de obstrução que vai levar a pessoa a ter uma indução de consciência por RCP. Parece que tem um lugarzinho específico ali. Eu vou pedir até para o Maico Xereda gravar um vídeo ou achar o vídeo dele para vocês verem. Calma, vamos lá. O que aqui diz? Sobre a descrença do profissional da saúde, que exista isso. Não, aí o cara está fazendo errado. Igual muitos professores pegaram o vídeo e falaram para ele, falaram que estava fazendo errado. Tem vídeos no YouTube dizendo, isso aqui você não deve fazer, nunca faça isso. E sabe o que aconteceu com esse cara ali que está fazendo, que é um bombeiro? Entrou em depressão, por causa de tipos de comentários da internet. E claro que antigamente a gente nem se ouvia falar disso, mas então hoje você já está vendo e ouvindo falar disso. Então sempre, pessoal, antes de comentarem um vídeo, principalmente na internet, tenta entender o contexto. Tenta ver que se não pegaram só um pedacinho e colocaram só um pedacinho, que foi esse caso. Só pegaram um pedaço do vídeo. Tá? Não filmaram a ação toda dele. Então troque isso não existe por, não sei, eu vou pesquisar. Fechou? O que a pessoa apresenta quando ela tem indução de consciência para RCP? Ela abre os olhos. Olha que loucura, você fazendo compressão e a pessoa abre o olho. Às vezes te deixa até na dúvida. Ué, mas você não está parada? Porque todo mundo que pegou uma parada sabe que a pessoa não volta assim de boa, não. Ela pode voltar a respirar, mas ela não volta com consciência, não. Se isso aconteceu com você, foi caso raro, mas não volta, não. Então ela abre o olho, ela tem respiração, ela tem movimento dos braços, inclusive com combatividade. É tipo, sai daqui. Não falando, tá, pessoal? É tipo, empurrando o braço, tirando. Olha o vídeo. Antes de mostrar o vídeo, eu quero falar pra vocês, explicar o vídeo. Notem que na 15ª compressão, ele volta a ter movimento. Alguns segundos depois, parou a compressão, ele volta a não ter movimento.
Começa a receber de novo. 15ª compressão, mais ou menos, que é o tempo que leva para fazer uma volta completa. Ele volta a ter movimento de retirada, de combatividade. Parou, para de novo. Olha o vídeo. Eu tenho certeza que você já falou mal desse cara. Não nas internet, mas já falou mal. Circula toda vez esse vídeo nos grupos. Hoje circulou de novo um grande debate sobre isso. Então dá uma olhadinha, galera. Não vai, continua. Olha aí, gente, eu vou escutar pra mim, alguém vai revezar com ele, não é pra parar a massagem. O médico falou, não é pra parar. Alguém aprende com ele pra revezar. Mas segura a mão dele aqui, gente. E não para. Pronto. Alguém ajuda ele aí. Pode deixar que eu vou. Galera, se você notar, ele não tem movimento respiratório, né? Entre as paradas que eles param ali, tá? A pressão dele tá baixa. Não vai devagar, tá? Consegue começar, Alexandre? Consegue começar? Vamos lá. 1, 2, 3. Olha, ainda não. Vou jogar. Vai. Aqui acho que não tem. Tá entrando, tá pegando? Tá pegando. Vamos. 1, 2, 3. Galera, olha só. Cara, até hoje eu olho esse vídeo e ainda eu penso, será, cara? Será? Será que tava? Mas no hospital constataram que tava. Então não é eu que vou falar que não tava, se lá dentro do hospital o médico falou que tava. Pessoal, hoje, se movimentou, a gente para, não é assim? Muitas vezes ali ele estava se movimentando e eles não pararam. Esse cara sobreviveu. Tinha uma matéria no Fantástico, pessoal. Eu tentei achar no YouTube e não achei. Eu acho que ele estava em outro site, hospedado em outro site, o vídeo que eu vi. Saiu uma matéria do Fantástico de um médico falando, o cara sobreviveu. Eu vou tentar achar, tá bom? Me lembrem amanhã, meu dia é tão corrido, gente, é tão cheio. Mas galera, olhando ali, que loucura. Parece que realmente é uma maluquice. É uma coisa que a gente tem que abrir o olho para que isso exista. E olha só, 52 casos foram identificados sobre isso entre 2007 e 2018. 52 casos, é pouco. Quanta gente morreu em parada cardiorrespiratória nesses anos? 2007 a 2018 são 11 anos. Espero que eu faça a conta certa, né? São 11 anos, gente. Quanta gente não morreu em 11 anos? E eu tô com 52 casos comprovados, tá? Comprovados. Então são estudos, isso aqui é um pedacinho do estudo. Julho de 2022. Gente, começou a fazer, se movimentou, lembra do TRM? Tosse, respiração ou movimentação, eu paro. Voltou a ficar inconsciente, quer tentar verificar pulso? Verifica. Quer tentar olhar ali o abdômen? Olha. Tudo isso não foi feito. Então eles erraram acertando. Uma coisa a gente tem que lembrar. Lembrar vocês ou reafirmar. Eles erraram no procedimento, mas acertaram porque era um caso raro. Vocês entendem o que eu estou falando? Fizeram errado, mas acertaram porque o cara viveu e era uma indução de consciência para receber. E foi confirmado, tá? Não é eu que estou falando que não foi. Então, saiu vários vídeos. Dr. Leonardo Clement, Miller Brandão, René Cleide Souza, mais uns outras pessoas dizendo sobre esse vídeo, que foram estudar também esse assunto. Então, cara, grandes nomes dizendo que isso aqui foi realmente uma indução de consciência para receber. É difícil de assistir, dá uma agonia, não dá? Principalmente quando ele faz uma compressão ali, o cara faz, ai, gente, meu Deus. Mas se vocês notarem, depois entrem no grupo do WhatsApp que eu mando o vídeo para vocês sozinho e aí vocês começam a analisar detalhes por detalhes. Então lá pela 15ª compressão ele começa realmente a ter uma combatividade. Gente, tá acabando. O resumo ali foi sobre, esse resumo aqui é o do estudo, tá? Não mostra nada demais, só que fala um pouquinho sobre os profissionais não conhecerem as coisas também, que os profissionais, a maioria não conhece sobre isso, e ainda fala que não existe, mas existe, tá, pessoal?